fala do mistério da Santa Missa, a gente fala de um mistério muito profundo. Eu lembro aquelas palavras do Pequeno Príncipe, para quem leu, conhece, quem não leu, leia, que é muito bom livro. O essencial é invisível aos olhos. Né? As coisas mais importantes, mais profundas da vida não são visíveis apenas com os olhos, mas com o coração. É preciso uma sintonia maior. É nesse sentido que nós devemos estar com a mente e o coração aberto para mergulharmos neste mistério da Santa Missa. Mas podemos pensar, mas a gente já participa, muitos, mesmo o Frei reza a missa pelo menos há quase 3 anos, quase todo dia, já está batido. Não, ele sabe. É um mistério que nunca se esgota, no qual a gente pode mergulhar. Bem, que esse seja um pano de fundo. Vamos lidar com o mistério. E o mistério a gente não esgota. E é difícil tentar falar da missa em 40 e poucos minutos, né? Cara, não vou preparar tudo isso, né? Mas antes de começar falando, eu gostaria de partilhar uma experiência com vocês, porque sempre é bom a gente falar a partir daquilo que a gente experimenta. Então eu gostaria de partir disso para conversar com vocês sobre a missa. Por isso que hoje não é propriamente uma pregação que eu vou fazer, também não é exatamente uma formação, talvez as duas coisas meio junto. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que sai. Por isso fiquem muito à vontade, se mesmo no meio da minha fala vocês quiserem levantar a mão, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Mas eu começo falando então de uma experiência particular. Bem, até meus 15 anos eu não participava de igreja. Eu tinha feito primeira comunhão, como de praxe, e depois da primeira comunhão, passei. E da primeira comunhão até o dia que eu voltei para a igreja, nunca mais eu tinha ido em nenhuma missa. Absolutamente. Não tinha mais voltado na igreja. E já estava certo, inclusive, para mim mesmo, que nem crisma eu ia fazer, ou seja, que nem na igreja eu ia continuar. Não tinha interesse, muito obrigado, vou seguir a minha vida. Não vou dar aqui meu testemunho, isso não convence, mas só para situar, para começar a falar da Santa Missa. Aos 15 anos, eu fui ao grupo de jovens, não por causa de Deus, não para rezar, não para buscar Deus, fui porque um colega me chamou que ele estava afim de uma menina e queria que eu fosse junto com ele sozinho. Eu falei, não vou, cara, é sábado à tarde, é dia de jogar bola, não vou. E tanto ele ficar me enchendo as paciências, me enchendo as... Tá bom, vamos, eu fui pro grupo de jovens. Começava com a missa, mas eu falei, puxa, é chato chegar no grupo, né? Eu vou na missa, mas estava lotada, a igreja, ufa, fiquei lá fora, esperando a missa acabar com os colegas. Acabou a missa. Bem, vou pular essa parte porque, como eu disse, não é um testemunho, mas lá naquele grupo, essa vez que eu fui, sem interesse nenhum de Deus, de nada, chegou uma hora que eu falei, já que eu estou aqui, eu vou rezar. E nessa hora, vamos dizer assim, que eu fiz a experiência de Deus, que Deus não era uma ideia, que Deus não era algo distante, que não bastava eu dizer, eu rezo em casa, na verdade era uma desculpa. Eu falava, sabe, eu rezo em casa, não preciso da igreja, mas na verdade era uma desculpa que nem isso eu fazia, a gente dava essa desculpa, eu rezo em casa, eu acredito em Deus. Mas fiz a experiência que Deus era uma realidade perto, presente, viva, não era um conceito, não era algo distante, não estava lá longe, ele estava perto. E aí veio uma coisa dentro de mim, não, você tem que continuar aqui é o teu lugar. Decidi continuar no grupo de jovens. Meu amigo não ficou, mas eu fiquei. Ele não conseguiu a menina, ele foi embora, mas eu consegui o Senhor, e continuei. Fui fazer o crisma, depois fiz catequista. Bem, mas aqui não é meu testemunho. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu fiz a minha experiência de Deus no grupo de jovens. E era bacana, a galera, pá. Eu fiz a minha experiência de Deus no grupo de jovens, embora a primeira coisa que eu fiz naquela semana foi ir me confessar e no outro domingo eu fui à missa. E comecei a ir à missa. Eu não conseguia ficar sem a missa, mas eu me lembro de uma conversa que eu tive bom tempo depois que eu fui fazer o crisma com o meu catequista, e eu conversava com ele assim, cara, a missa é muito chata. A missa é chata, eu não gosto da missa. É chato. Senta, levanta, isso, aquilo. Parece que a gente tem que aguentar para comungar. Porque a comunhão para mim era algo, Jesus na Eucaristia,
perto, mas parece então que você tem que aguentar para ir comungar. Era isso que eu senti, eu falei com o meu catequista. A missa é chata, mas eu não vou faltar, eu vou na missa, né? Mas é chata. Bem, alguma coisa mudou, né? Porque hoje não só eu vou à missa, eu celebro a missa. Então alguma coisa mudou nesse tempo, graças a Deus, né? Mas o que aconteceu? Bem, quando eu comecei a participar, eu queria conhecer. E de fato é próprio quando a gente não ama aquilo que a gente não conhece. E a gente só pode amar mais na medida que a gente conhece. Então, de alguma forma, aquilo me incomodava, porque eu achava a missa chata mesmo. E eu falei isso até para o meu catequista. Mas eu falei, eu tenho que entender esse negócio. Por que Santa levanta isso? O que significa isso? Eu não entendo. Aquelas orações, às vezes eu não entendo nem as leituras que o padre faz, nem a homilia, às vezes, do padre. Né? E tem que aguentar para ir comungar, mas eu preciso compreender esse mistério. E aí, com a catequese do Cristo, eu perguntava pra caramba do Cristo, coitado dos meus catequistas. Acho que eu deixava eles de cabeça em pé, de cabelo em pé. E comecei a querer buscar compreender esse mistério. E foi nesse caminho de compreender esse mistério que de alguma forma já estava ali, eu amava, porque para mim a Eucaristia já era central, porque era Cristo presente, era Deus perto, Deus que vinha ao meu encontro. Isso era forte. O que era chato era isso. Mas depois, na medida que eu fui compreendendo esse mistério, as coisas foram mudando. Eu posso dizer que eu fui me apaixonando pela missa. Não só porque Cristo estava ali na Eucaristia, mas todo o seu mistério. Compreendendo que de fato a gente celebrava. E é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, né? Qual é esse mistério que nós celebramos? Porque a Eucaristia é o centro da igreja. É o centro da igreja. Tudo dela brota e para ela volta. E de fato o que é a Eucaristia? É o culto de Cristo e da igreja. Como assim? Está escrito no catecismo isso. Que a missa é o culto de Cristo e da igreja. Não, como assim de Cristo? Né? Cristo já está lá, não é o culto de Cristo da igreja. É esse mistério que eu quero compartilhar com vocês. Isso que é o centro da nossa fé. Para a gente compreender isso, a gente teria que entender o que é religião, teria que voltar no Antigo Testamento, teria que ir no Novo Testamento. Não dá, né? Em poucos 40 minutos é impossível. Então eu vou tentar resumir. Então assim, eu não vou ler os trechos bíblicos do Antigo Testamento, porque senão vai ficar cansativo também, né? E vou tentar resumir aquilo que é a expressão da Bíblia, porque se a gente quiser entender o sentido da missa, a gente tem que voltar na Bíblia, porque é de lá que está o sentido da Eucaristia. A igreja não inventou, não foi uma invenção, fruto da caminhada do povo de Deus. Por onde a gente começa? De fato, por aquilo que é religião. E de fato o ser humano tem um desejo. Eu gosto de uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim: inquieto, Senhor, Senhor, criaste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti. De fato, o ser humano é criação de Deus. Por isso que todo ser humano tem um desejo de eternidade, de infinito, de um amor pleno, no fundo desejo de salvação. É desejo do coração, da felicidade, pode chamar como você quiser. E o ser humano pode buscar como quiser, né? Às vezes busca saciar esse desejo de infinito em tantas coisas, né? Em comprar o inteiro, ou nas drogas, ou nisso, ou naquilo, e parece que é insaciável, né? Quanto mais tem, mais quer, mais faz, mais busca, porque a gente tem uma sede de infinito no coração. Isso é o indício que o ser humano é um ser que busca Deus. E de fato nós somos seres religiosos. A antropologia, a ciência, de fato confere, porque por causa desse desejo infinito, o ser humano busca Deus. E ele, de certa forma, encontra Deus aonde? Quando ele contempla a natureza, o sol, a lua, a estrela, a ordem do universo, a vida. O ser humano foi percebendo que há algo além. E de fato, todos os povos primitivos, a antropologia cultural, a ciência diz isso, são religiosos. Não existe nenhum povo, nenhuma cultura que seja ateia. Todos os povos são religiosos, buscam a Deus e encontram de certa forma a Deus naquilo que ele se deixa mostrar, né? Pela natureza, pelo mistério da vida,
E todos os povos organizam então diante dessa grandeza de Deus, porque quando a gente se depara com essa intuição da grandeza do universo, da grandeza do mundo, da beleza da vida, de Deus, a gente estremece. A gente se sente tão pequeno. Talvez muitos de nós já se sentimos assim diante de Deus, indigno, pequeno, né? Assim, né? É próprio quando a gente se depara com essa realidade infinita, né, de Deus. Então a gente quer de alguma forma entrar em relação com isso, porque a gente se sente desligado, a gente se sente em pecado, a gente se sente indigno, incompleto. Todos nós fazemos essa experiência, né? Que a gente é incompleto, que a gente é falho, que a gente tem limites e tem esse desejo de eterno. Por isso que o ser humano cria religião. O que significa a palavra religião? Religar. O ser humano se sente desligado, em pecado, indigno, pequeno. Ele quer se ligar ao infinito, ao eterno. Religião. Todos os povos têm religião. E todos os povos, para celebrar esse infinito, chame como quiser, né? Chamaram de tantas formas, e às vezes confundiram Deus com o sol, isso, mas eles percebiam que há Deus, percebiam o infinito, organizam religião para celebrar tudo isso, né? Cantavam, contavam histórias, se alegravam, dançavam e ofereciam sacrifícios a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fala que a missa é o santo sacrifício. Já ouviram isso? É o sacrifício de Jesus. Mas como entender esse negócio? Como que a missa é um sacrifício? É isso que eu quero chegar com vocês. Quando a gente ama alguém, a gente quer dar alguma coisa, né? Assim, é próprio, não é? Quando você ama alguém, você quer dar alguma coisa, um presente, sei lá, né? Assim, você quer oferecer algo a essa pessoa. Você quer oferecer algo. A missa, né? Ofertório, oferecer, oferta. A missa tem isso. É próprio do ser humano diante daquilo que a gente ama querer oferecer algo. O ser humano diante da grandeza de Deus, se sentindo pequeno, ele percebe que ele precisa oferecer algo a Deus, em agradecimento, por causa do seu pecado, porque ele se sente indigno, ele se sente na necessidade de oferecer alguma coisa a Deus. Muitas religiões primitivas ofereciam e celebravam com sacrifício de animais. O que eles faziam? Matavam um cordeiro, um boi, queimavam uma parte, e a fumaça que subia era sinal dessa oferta a Deus, né? Que eu preciso dar algo. No fundo, eu teria que dar a minha vida, eu teria que morrer. Não, mas Deus não quer que eu morra, embora algumas religiões sacrificavam seres humanos, né? Mas Deus não quer que eu morra. A gente mata um animal, aquela fumaça sobe como a nossa oração que sobe a Deus, e a outra parte a gente faz um belo churrasco. A gente come, partilha, celebra juntos essa grandeza de Deus. Isso não é estranho à Sagrada Escritura. Porque, então eu disse para vocês que é próprio da religião esse sacrifício, esse querer se religar a Deus. Isso eles faziam oferecendo alguma coisa, sacrifícios de animais, o sacrifício daquilo que eles colhiam, as colheitas, eles ofereciam a Deus uma parte dos frutos, né, da terra, e também no holocausto queimavam para dizer, pertence a Deus, em agradecimento, em louvor, né, e celebravam entre eles. Assim se organizava a religião primitiva, isso como um rito. É uma coisa que talvez para nós seja difícil, e é o que faz às vezes a missa parecer chata, porque ela tem um rito. O que é um rito? Rito é a organização de alguma coisa. A missa tem uma ordem, né? Você chega, né? Tem canto de entrada, a isso, ato penitencial, a glória. A gente não chega lá, e aí, o que nós vamos fazer? Ah, sei lá, faz isso. Tem uma organização. Qualquer organização de qualquer coisa cria um rito. A gente vai celebrar uma festa de aniversário de alguém. Não sei se alguém está fazendo aniversário por esses dias. Como que se faz um aniversário usualmente? Bem, vai ter um bolo, você vai acender uma vela, vão apagar a luz, vão cantar parabéns, não é assim? É um rito. Os ritos facilitam a nossa vida. Você encontrar alguém, você vai cumprimentar alguém, você já sabe como faz, né? É um rito. A gente
gente não vai ter que inventar como se cumprimentar. A gente não tem que... O rito facilita a nossa vida, né? A gente precisa inventar o que fazer na hora. Os ritos nos ajudam a facilitar a vida. E assim, os ritos religiosos. Talvez a gente tenha dificuldade com o rito da missa, porque de fato a missa tem no mínimo 2000 anos. E vem de mais antes ainda, porque ela está baseada nos ritos do Antigo Testamento. E às vezes coisas que não estão, né, a gente não tem o costume. E às vezes a gente perde o sentido. Então vamos tentar voltar um pouco no sentido do Antigo Testamento para entrar no Novo, entender o que é esse sacrifício da missa, o que é esse rito que nós celebramos. Até aqui está tranquilo? Ou está difícil? Está confuso? Tá dando para acompanhar? Né? Então, o ser humano sente necessidade de oferecer algo a Deus. Né? E no Antigo Testamento a gente vai ver isso. Como eles celebravam a Páscoa? Êxodo, está lá no livro do Êxodo. Todo mundo sabe a experiência da Páscoa dos judeus. Fizeram a experiência, eles eram escravos e foram libertados, ok? Para a terra prometida, depois de 40 anos no deserto. Como eles celebravam a memória daquilo que tinha acontecido. Deus nos livrou da escravidão. Vamos celebrar, agradecer a Deus. A gente não era nem digno disso, mas Ele veio e nos libertou. Vamos agradecer a Deus, louvá-lo e vamos celebrá-lo. Como eles faziam isso? Matavam um cordeiro, ofereciam o holocausto uma parte, a fumaça que sobe em sinal daquilo oferecido a Deus, e a outra parte eles era do churrasco, comiam da carne do cordeiro, lembrando o que Deus tinha realizado no Egito. O pai contava a história aos seus filhos naquele tempo, e assim eles narravam, faziam orações de agradecimento e comiam a carne do cordeiro, celebrando e louvando a Deus. Era um tipo de sacrifício dos judeus, o sacrifício pascal. Tinha outros sacrifícios que os judeus faziam. Por exemplo, foi feito um sacrifício para a aliança do Antigo Testamento com Moisés. É uma cena um tanto quanto interessante. Deus celebrou a aliança com o seu povo. Matou-se um cordeiro e houve a aspersão com o sangue. Olha que cena bonita. Vocês sabem, vocês já foram em alguma missa que o padre passa na Assembleia, né? Fazendo assim com a água, né? Sinal do batismo, né? Aspergindo a Assembleia. Imagina se fosse com sangue. Foi desse jeito. A aliança com Moisés no Sinai, quando Deus deu a tábua da lei. O sacrifício oferecido e o sangue, né? Como sinal da aliança. O sangue tem a ver com... A gente até usa essa expressão, né? Aquele cara, tá o sangue naquilo, né? O sangue é um símbolo da vida, do ir até o fim. Jesus derramou o seu sangue, significa que Jesus foi até o fim. Outro tipo de sacrifício dos judeus, o sacrifício da aliança, foi feito uma única vez com Moisés no Sinai, em sinal da aliança de Deus com o povo. A gente ofereceu um sacrifício a Deus e aspergiu com o sangue para dizer, a gente vai dar o sangue também nessa aliança. Não foi bem assim o povo, né? Várias vezes eles caíram, pecaram, era outro tipo de sacrifício. Um terceiro tipo de sacrifício dos judeus, eu estou dizendo alguns aqui que está lá no Antigo Testamento para a gente entender, porque o sacrifício de Jesus vamos dizer assim, se baseia em tudo isso, num único sacrifício, mas a gente vai chegar lá. Um terceiro sacrifício dos judeus, o sacrifício do dia do perdão. Como funcionava? Para o judeu, havia o templo de Salomão, ok? Não aquele que o Edir Macedo construiu lá em São Paulo, mas o templo de Salomão. E existia um lugar lá que chamava o Santo dos Santos. Lá ficava a Arca da Aliança, né, com as tábuas da lei, o maná do deserto, mas ninguém entrava lá, só o sumo sacerdote. Porque para eles era o lugar onde Deus estava, e ninguém podia ter acesso a Deus, a não ser o sumo sacerdote. Então era ele que entrava lá e oferecia um sacrifício, matava um cordeiro e oferecia esse cordeiro em expiação do pecado do povo. Ok? Isso era feito uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, e só ele entrava lá. Era um outro sacrifício dos judeus, para perdoar os pecados.
Até aqui tranquilo? Era a forma como os judeus celebravam o seu culto, o perdão dos pecados, a aliança com Deus, a Páscoa, através de sacrifícios. Porém, já os profetas diziam assim: Deus não quer sacrifícios de animais. O que Ele quer é um coração puro. Jesus no Evangelho vai dizer: sacrifícios não quero, mas misericórdia. Misericórdia. E Jesus vai oferecer a Deus um sacrifício definitivo, perfeito. Como assim? Jesus passou toda a sua vida fazendo bem, fazendo a vontade do Pai e ao mesmo tempo vivendo bem com as pessoas, ok? Perfeito? Jesus ofereceu a sua vida a Deus na medida em que oferecia a sua vida às pessoas, vivendo bem, perdoando, comunicando a presença de Deus. A vida de Jesus foi uma oferta, foi um sacrifício perfeito, o verdadeiro sacrifício. Para a gente entender que também o verdadeiro sacrifício que nós devemos fazer, isso está lá na Epístola de Paulo, é o quê? Um coração misericordioso, a nossa própria vida oferecida a Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício. No entanto, se a gente oferecesse a nossa vida como sacrifício, seria perfeito? Sim ou não? Vocês acham que seria? A gente consegue oferecer perfeitamente a nossa vida a Deus? Não. Parece que a gente continua em pecado, continua indigno, continua se sentindo incompleto, continua se sentindo pequeno. A gente pode fazer, amar, viver o bem, mas parece que estamos sempre, e às vezes a gente cai, a gente peca, a gente... Não é assim? O nosso sacrifício nunca seria perfeito. Nunca. O que o mistério da missa nos diz quando Jesus nos deixa o seu sacrifício? Não importa. O meu foi. Basta. E se o seu não é, se una a mim. Vamos junto. Vamos junto. Não é o que a gente reza na missa? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Se una a mim. Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, uma vez por todas, para nos anunciar a salvação, para nos unir a Deus. Quando Jesus morre na cruz, o que diz que acontece no templo? Eis que o véu do templo se rasgou de duas partes, do alto a baixo. Rasgou-se o véu do templo. O que significa? Onde só o sumo sacerdote entrava, para dizer, ninguém podia chegar perto de Deus, ninguém podia pronunciar o nome de Deus, parecia que Deus estava lá longe, só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, a gente não. Quando Jesus morre na cruz, esse véu se rasga, a gente tem acesso a Deus, através de Jesus. Rompeu-se o véu, acabou essa distinção. E não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, mas um coração puro. E aquilo que falta a nós, Jesus diz, não tem problema, vamos junto. E foi o que ele fez. Antes de ele ser entregue, o que nós lemos no Evangelho, e aí a gente toma um texto bíblico, porque de fato, Jesus vai acabar com todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E a gente vai entender que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram preparação. Era Deus preparando para o sacrifício verdadeiro. E aí, então Jesus, já perto de ser entregue, nós lemos lá, por exemplo, Mateus, a última ceia, o texto diz assim: até aqui deu para acompanhar mais ou menos. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo abençoado, partiu e distribuiu aos discípulos e disse: tomai
e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, pois é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E aí, fazer isso em memória de mim. O que Jesus faz ali na última ceia? O que ele faz na última ceia? A gente diz que Jesus nos salva, né? E que a Eucaristia é alimento de salvação. Eu pergunto, por que Jesus nos salvou? Porque a gente continua pecando, a gente continua caindo. Por que Jesus me salvou? A do inferno. Sim, do inferno. Só como a gente vê isso concreto? Como a gente vê que Jesus nos salva? Do que ele nos salva? Jesus, como eu disse, ofereceu um sacrifício perfeito. A sua vida foi um verdadeiro sacrifício. E a palavra sacrifício, sabe o que ela significa? Porque quando a gente fala sacrifício, a gente pensa algo assim, pesado, né? Sacrifício, só sangue, né? Uma coisa assim, dolorida, não é assim? Mas a palavra sacrifício vem do latim sacro facere, que significa um fazer sagrado. Fazer um sacrifício é fazer algo sagrado. Para o cristianismo, o que é absolutamente sagrado? Deus, e Deus é amor. Portanto, onde está o sagrado para nós? No amor. Fazer um sacrifício não é nada mais, nada menos do que o ato de amar. Isso é sacrifício. E foi isso que Jesus fez. O sacrifício de Jesus que nos salva não é somente o sacrifício de Cristo na cruz. Não é o tanto que ele sofreu ali, como se a salvação se resumisse no mistério da cruz. Toda a vida de Jesus é salvadora. Tudo o que ele fez é salvação, porque ele nos mostra uma vida com sentido. Ele amava o Pai, ele amava as pessoas. Jesus viveu perfeitamente integrado, bem com o Pai, bem com todo mundo, né? Mesmo quando ele sofria, mesmo perseguido, a gente vê alguém que viveu a vida plenamente, amando, perdoando, acolhendo, se alegrando, porque Jesus também se alegrava lá nas bodas de Caná. Imagina Jesus com seus discípulos, a alegria que eles viveu a vida humana plenamente. Morreu na cruz, parece que tudo tinha acabado. Eu costumo dizer, se a gente olha para a cruz sem a fé, o que a gente vê? Absurdo, falta de sentido, morte, maldição. Se a gente olha com a fé, o que a gente vê? Salvação, redenção, amor. O que transforma de um sinal de maldição para um sinal de salvação? O amor. Tudo transforma. E Jesus morre na cruz. No entanto, ele ressuscitou. Não é assim que nós afirmamos? O Pai o ressuscitou. Para dizer o que para nós? Que a vida humana tem sentido. Que não termina na morte de cruz. Que uma vida vivida como Jesus viveu, oferecida ao Pai e oferecida às pessoas, essa vida é conduzida à eternidade. É isso que nos revela o mistério da salvação. Então, de que Jesus nos salva? De uma vida sem sentido, de achar que quando vem a dificuldade, o sofrimento, parece que às vezes está tudo escuro, às vezes a gente perde, né? Parece que tudo perdeu o sentido. Não, tem sentido. Tudo tem sentido na cruz de Cristo redimida. Vale a pena ser humano. Jesus se fez humano, um de nós, para dizer, vale a pena ser humano. Nada está perdido. Eu não posso oferecer um sacrifício verdadeiro a Deus. Eu não sou digno. Ele se fez digno de vir a nós. Não tem problema se o nosso sacrifício não vai ser perfeito. Basta a gente olhar para a cruz e lembrando de toda a vida de Jesus para dizer, unido ao seu sacrifício, eu uno o meu. Tudo basta. É o perdão que ele nos dá. Então, Jesus nos salva de uma vida sem sentido. E nesse sentido, ele nos salva do inferno. Já agora, então não é só para depois. Quando eu olho para ele, eu vejo que a vida tem sentido. Com as minhas alegrias e com as minhas dificuldades. Quando eu busco viver a vontade de Deus e quando eu me uno a Jesus vivendo o amor. Esse é o sacrifício de Jesus.
E aí, a cruz é o sinal maior desse amor. Porque o que nos salva não é o sacrifício. O que nos salva é o amor que Jesus manifesta, inclusive, na cruz. É este amor que salva. É este amor que salva. Não a dor que ele sentiu, mas é este amor. O sangue derramado, a gente fala, o sangue de Jesus que nos salva, é a sua entrega total, é o seu amor total, é o amor de Jesus que nos salva. E é esse amor que é o sacrifício verdadeiro, que talvez a gente não alcance nessa medida, mas não tem problema. Então, a gente olhando o que Jesus fez aqui na última ceia, quanto tempo eu tenho? Senão eu vou falando e me empolgo. Vocês controlam o meu tempo. Quando a gente volta, o que Jesus fez na última ceia? Porque a gente via no Antigo Testamento que quando eles ofereciam sacrifício, para que isso se concretizasse de fato, o que eles faziam? Uma parte subia ao céu em holocausto, era queimado, e outra parte eles comiam. E o que significava comer? Sinal de comunhão entre eles, de certa forma comunhão com Deus, ok? Como a gente participar desse sacrifício de Jesus pleno, se a gente não comer? E Jesus sabia disso. E ele sabe também que a fé não é uma coisa abstrata, que a fé precisa de sinal concreto. Por mais que às vezes a gente pense assim, eu rezo em casa, não preciso ir na igreja, basta eu fazer a minha oração em casa. A fé não é individualista, aliás, ela é individual, mas a fé é comunitária. Jesus diz no Evangelho, onde 2 ou mais estiverem. Então não basta rezar sozinho. Não basta rezar sozinho. É preciso rezar em comum. Né? A fé não é individualista, a fé é comunitária. E por isso é que bom o grupo de oração, quando a gente se junta a rezar o texto, e tantas formas de oração comum devem nos ajudar a celebrar a maior das orações comuns, o culto da igreja. O culto verdadeiro a Deus, Jesus fez. Jesus, ele é a religião perfeita. Eu disse que religião é religar o homem com Deus. Em Jesus isso está plenamente ligado. Ele é Deus e ele é humano. Nele a gente vê a religião plena. Ele viveu plenamente religião. Você quer saber o que é religião? Olha para Jesus. Religar. Ele religou plenamente. Ele está religado. E nele a gente aprende, me segue. E religião vem de religar e vem de reler, ver todas as coisas com os outros olhos, com os olhos de Deus. Quando eu faço essa experiência de me ligar a Deus através de Jesus, que é a ligação perfeita, eu não tenho essa ligação perfeita, Jesus tem, eu me ligo nele. E ele liga ao Pai, com os olhos de Deus, com os olhos do infinito, com os olhos do amor. Transforma. E a Eucaristia deve ir fazendo isso em nós. A Eucaristia, no fundo, é esse processo de religamento, de transformação, porque a gente não está pleno e acabado, a gente, é caminho, é história. E a gente vê que é isso que Jesus realiza, alimento para o nosso caminho, porque ele sabe que a gente precisa de coisa concreta, que a fé não é só abstrata, e ele de fato funda o culto da nova igreja, o culto que ele já fez ao Pai, a sua vida, mas que agora a gente vai celebrar de maneira ritual, o culto verdadeiro. Então Jesus, na última ceia, toma um pão, abençoa, e a gente vai dizer, este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus está falando no presente. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Jesus no Evangelho não está falando no futuro, não está falando no passado, ele está falando no presente. Significa o que está acontecendo ali? Porque Jesus está dando o seu corpo, o seu sangue através do pão e do vinho. Ele diz, não é mais pão, é o meu corpo. Não é mais vinho, é o meu sangue. Para que vocês entrem em comunhão com esse sacrifício que eu ofereço toda a minha vida ao Pai. E vocês se alimentem dele para você viver isso, para a sua vida ter sentido, para celebrar o culto a Deus de forma plena, já que sozinho a gente não é capaz. Então toma o meu corpo, toma o meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei, e vamos realizar esse culto junto. Isso é presente.
Significa que é como se naquele momento, de maneira misteriosa, ou seja, sacramental. Sabia que a palavra sacramento é latim e a palavra grega é mistério? Mistério e sacramento é a mesma palavra. Quando a gente fala sacramento da Eucaristia, é a mesma coisa que falar mistério da Eucaristia. Então é como se naquele momento estivesse acontecendo ali, é o meu sangue que é derramado, é o meu corpo que é entregue, é como se estivesse acontecendo ali o mistério da cruz, porque a cruz é o sinal maior da entrega de Jesus. A gente diz, na última ceia, Jesus antecipou misteriosamente a sua cruz. E na Eucaristia que a gente celebra depois da última ceia, hoje, a gente atualiza o mistério da cruz. Portanto, quando a gente participa da missa, é como se a gente tivesse, e a gente diz isso, que na missa, a gente entra no tempo, não cronológico, do relógio. A gente entra no tempo kairológico, kairos, é o tempo de Deus. É como se a gente saísse desse tempo, para entrar no tempo de Deus. Naquele tempo é outro tempo. É como se a gente fosse transportado ou teletransportado ao Calvário. É o mistério da cruz que se torna presente para nós. É o sacrifício de Jesus que se torna presente para nós. Não é só uma lembrança, não é só uma representação, não é só uma encenação, mas quando o sacerdote no altar diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que é dado, que é derramado, é presente. É como se a gente se associasse ao sacrifício de Jesus de forma misteriosa. É isso que acontece na missa. É isso que acontece na missa. Mas não só. Até aqui está dando para compreender o sentido, né? Mas não para aqui. Quando a gente lê a Epístola aos Hebreus, vai dizer assim, Jesus ele é ao mesmo tempo sumo sacerdote, porque o sacerdote que ofereceu o sacrifício. Jesus é sacerdote porque ele se ofereceu. Ele é o cordeiro, a gente não diz eis o cordeiro de Deus. A gente não mata mais cordeiros, animais. Jesus é o verdadeiro cordeiro que se entrega. Ele é o verdadeiro cordeiro. E o texto de Hebreus diz, e ele, o verdadeiro sacrifício que ele realiza, não acontece somente aqui na terra, mas ele como sumo sacerdote entrou no céu, ele entrou no Santo dos Santos verdadeiro, não lá no templo de Jerusalém, onde o véu se rasgou, mas no céu. É lá que ele entra como sumo sacerdote, oferecendo o verdadeiro sacrifício que é ele mesmo. É Jesus ressuscitado, é Jesus que subiu ao céu, com toda a sua humanidade, mesmo com as marcas das chagas, mais glorificadas, que entra no céu, como sumo sacerdote, para interceder por nós, para continuar lá pedindo por nós, como sacrifício verdadeiro, definitivo e completo. Por isso não precisa mais sacrificar outra coisa, porque o dele foi definitivo e foi ao céu, e lá ele está, no templo verdadeiro. E a Epístola ao Hebreus vai além, e aqui deixa eu tomar minha colinha, que eu não decoro as passagens, para a gente entender as duas realidades da missa. Uma, que ela é o sacrifício de Jesus. Deu para compreender que é como se a gente voltasse lá no Calvário, ou como se o Calvário fizesse presente diante de nós, e a gente come e bebe do corpo e sangue de Jesus que é dado, que foi entregue ali para nós na Santa Missa, porque a gente não está sacrificando Jesus de novo. Percebe que não tem outro sacrifício, é um só, aquele que aconteceu há 2000 anos, que se torna presente na história inteira como um único sacrifício, e a gente come e bebe dele, para que isso dê sentido à nossa vida, para que isso renove as nossas esperanças, para que isso firme a nossa aliança com Deus, porque é um banquete de aliança, a nova aliança, família de Deus. Daria para falar muitas coisas da missa, eu estou tendo que enxugar demais. E aí tem um texto em Hebreus que nos diz assim, deixa eu achar aqui,
Sendo assim, irmãos, Hebreus está falando de toda essa realidade, que o sacrifício de Jesus, que ele realizou aqui uma única vez, foi no santuário verdadeiro que é o céu, que lá ele é o sumo sacerdote. O texto está dizendo isso. E aí ele diz assim: sendo assim, irmãos, temos a plena garantia para entrar no santuário. Aqui ele está falando do santuário verdadeiro, que é o céu, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos então, de coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura, o batismo. Ou seja, o que o texto está dizendo? A gente tem acesso ao céu. E de fato, a gente vai dizer, tem a musiquinha que diz, não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Vocês conhecem? Só sei que está. No fundo a gente sabe. No fundo a gente sabe. O céu desceu. O céu desceu. A missa é o céu na terra. Mesmo que os leitores não leiam direito, mesmo que a música esteja meio desafinada, mesmo que o padre esteja meio desanimado, mesmo que aquele dia ela esteja meio assim, parece, não importa. Se a gente consegue olhar o mistério que está por trás, a gente vê o sacrifício de Jesus presente e a gente descortina o céu, o sentido da nossa vida. Tem outro trecho de Hebreus, no qual ele também diz assim: quando vocês chegam à igreja, tá lá, essa aqui eu li está no capítulo 10, versículo 19. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Oi? Quanto? 15? 30, eu estou correndo aqui. Nossa, tem bastante. Você está, né? Talvez cansativo, mas é importante tudo isso. Capítulo 12 de Hebreus está falando para os cristãos que se achegam à igreja. E aí ele diz assim: vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, de milhares de anjos reunidos em festa, da assembleia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Quem são os espíritos dos justos que chegaram à perfeição? Santos. De Jesus, mediador de uma nova aliança. Tem uma parte da aliança que a gente diz assim, né? Unidos os anjos com todos os santos, cantemos, né? A uma só voz, não é assim? Unidos os anjos, os santos, a uma só voz, Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. O culto da igreja é como se unisse ao culto do céu, como se fosse uma coisa só. Esse é o mistério da missa. Quando nós lemos o Apocalipse, no final do Apocalipse, e é interessante que tem um autor que ele era protestante, ele era pastor protestante, por mais de 20 anos, pastor presbiteriano. Aí, ele começou a ouvir falar em liturgia. Ele começou a estudar os primeiros cristãos. Por que aquilo? Qual é o culto da igreja? Qual é o centro do culto da igreja? Eu pergunto para vocês. Qual o centro do culto da igreja? O que nós celebramos? O que nós cultuamos? Qual o centro? A Eucaristia. Foi a igreja que inventou isso? Não, foi sempre assim quando Jesus instituiu. Todo o culto da igreja é em torno de se fazer isto em memória de mim. E os primeiros cristãos fizeram isso. Eles se reuniam para celebrar a Eucaristia. Eles não se reuniam para escutar a palavra de Deus simplesmente. Eles se reuniam para a Eucaristia. E esse pastor começou a ouvir falar liturgia, começou a ler os primeiros padres da igreja, lá no século 2, 3, para saber como os primeiros cristãos rezavam, o que eles faziam.
Aí ele viu liturgia, ele começou a estudar o cristianismo primitivo. Aí ele começou a ver esse negócio de liturgia. Aí ele falou, caramba, ele era pastor. Aí ele falou, só um lugar eu sei que fala de liturgia assim, né? A igreja católica, mas não vou lá, porque lá é idolatria, não sei o que, não sei o que. Mas ele falou, eu tenho que ir para ver o que é esse negócio de liturgia. Ele foi. Ele disse que sentou no último banco, ficou lá com a Bíblia do lado, não vou me curvar à idolatria, né? E começou a ver a missa. E de repente ele percebeu que a missa era a palavra de Deus, do começo ao fim. E que tudo passou a fazer sentido. Santo, 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 que está lá no Antigo Testamento. O eis o Cordeiro de Deus, quando ele é na Eucaristia. A narrativa da ceia, tudo estava lá. Tudo passou a fazer sentido. Ai meu Deus, não acredito. Pastor, teólogo protestante, foi, acabou se convertendo. Ele escreveu um livro chamado Banquete do Cordeiro. Ele fala, compreendendo a missa através do Apocalipse, e compreender o Apocalipse através da missa. Loucura, né? E de fato é assim. Porque o Apocalipse é a narrativa da Jerusalém Celeste que vem a este mundo. Isso não está falando somente do fim dos tempos, está falando do culto da nova aliança. A Jerusalém que desce na terra, onde juntos a gente celebra as núpcias do Cordeiro. O Apocalipse termina assim: felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Nossa, que negócio estranho, né? Não sei se vocês já escutaram isso na missa, que é uma das frases que às vezes o padre fala na Eucaristia. Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Que casamento é esse? Quem casou no céu? Núpcias é casamento, né? Quem casou no céu? Deus com o seu povo. Se a gente lê o Antigo Testamento, ele fala de Deus como o esposo e o povo como a esposa. Um monte de texto bíblico fala assim. Para dizer o quê? A relação de Deus com o povo deve ser de intimidade, tal qual homem e mulher. Não é só uma união intelectual, somente doutrinal, mas é afetiva, é experiência de amor, no qual a gente se apaixona. Vocês cantaram uma música, né? Se apaixonar de novo, se apaixonar. Deve ser assim. Deus não é um conceito, uma doutrina, uma moral que eu tenho que seguir. Deus é pessoa, é relação de amor, é aliança, tal qual homem e mulher trocam aliança no matrimônio. O matrimônio é sinal da aliança de Deus com o seu povo. O casamento definitivo é de Deus com o seu povo, é de Deus com cada um de nós, é de Deus com a igreja, e cada um de nós é a igreja. É esse casamento definitivo, é esse banquete que nos espera no céu, festa. Mas a missa já é antecipação do céu. Ao mesmo tempo, traz o passado, a cruz de Jesus se torna presente, e ela é o santo sacrifício de Cristo, e ao mesmo tempo ela é a antecipação do futuro, que se torna presente. E junto com isso a gente traz o nosso passado, né? Na oração também falada, sempre trazer o nosso passado, e às vezes cheio de tantas coisas, né? Traumas que a gente carrega, dificuldades, problemas, culpas, tantas coisas, né? Que talvez a gente, caminhos e descaminhos, quantas coisas a gente traz, né? E na missa é o lugar de levar tudo isso, em vista deste futuro, de uma vida que tem sentido, não só lá no céu, quando a gente chegar lá, mas o meu futuro, os meus sonhos, os meus planos, aquilo que busco e que às vezes tenho medo, né? Inseguranças, limitações, fraquezas. O que a Eucaristia deve nos trazer? Os primeiros cristãos falavam que a Eucaristia é remédio, remédio da alma, remédio da fé, da esperança e do amor, que às vezes nos falta, né? É remédio para renovar nossa esperança, nossa fé e nosso amor, para nos lançarmos. A vida é um enigma. Mesmo que eu não creia em Deus, mesmo se eu não acreditasse em Deus, a gente só pode viver a vida pela fé, certo? Aqui eu não estou falando fé em Deus, fé na própria vida. O que não são as relações humanas senão fé? Uma relação de amor é por fé. Alguém tem certeza científica do amor um do outro? Não.
é confiança. Fé é confiança. Amizade é confiança. As relações, uma carreira que eu almejo, que eu busco, é por confiança. Eu preciso de fé. A fé em Deus potencializa a minha fé na vida ao infinito. Quando eu olho para a vida de Jesus, com as suas alegrias, com as suas dificuldades, a sua oferta, o seu sacrifício, ou seja, o seu fazer sagrado, fazendo a vontade do Pai e indo de encontro às pessoas, com uma vida que dá sentido. Amar a Deus é amar o outro, dá sentido à vida. E eu vou vivendo a minha vida na certeza que ela caminha não para o absurdo da morte na cruz que acaba, mas da ressurreição. E eu vou renovando o sentido da minha vida em todas as coisas. Por isso que a missa, ela renova a nossa vida naquilo que é a nossa vida, a minha realidade. Como eu disse, não é só esperar o céu lá depois, mas é o céu que vai se descortinando aqui, nos meus sonhos, nas minhas buscas, nos meus desafios, nas minhas cruzes e diante das minhas cruzes. E a Eucaristia é alimento. É alimento para dizer, a gente tem um desejo de Deus, a gente fez a experiência de Deus, a gente percebe que Deus na criação, em tantas coisas, e a gente se percebe pequeno, de novo, né? Falho, indigno, às vezes cheio de culpa, né? Com tantos pecados, né? Mas em Cristo a gente encontra, né, colo, morada, né, repouso, né, para dizer, com tudo isso que tenho de bom, de ruim, de pecados, de qualidades, de dons, meu sacrifício é insuficiente. Parece que diante desse Deus, eu nunca sou pleno, falta algo, mas Jesus nos diz na missa, não tem problema, não tem importância. Por isso que a missa é o maior ato de misericórdia de Deus. O maior ato de misericórdia de Deus. E aí, também foi dito na oração, Deus rompe a nossa lógica humana. E se a gente parasse para contemplar isso, é a frase que está na chamada lá do Facebook, né? Se a gente compreendesse, né, a missa, a gente morreria de amor. Se a gente pensar, que Deus é esse? Certa vez, eu sempre repito também essa pergunta, o nosso mestre de noviço, quando eu era noviço aqui, há um tempo atrás, primeiro dia ele fez uma pergunta para a gente, assim, se você fosse Deus, o que você faria? Se você fosse Deus por um dia, né, o que você faria? Tem aquele filme, né, Todo Poderoso, do Jim Carrey, né, que ele fica no lugar de Deus, né? Mas a pergunta, se você fosse Deus por um dia, o que você faria? O que você faria? Você vai ficar no lugar de Deus um dia. O que eu faria? Cara, a gente ia fazer acontecer, né? Nossa, acabava com a pobreza, acabava com os corruptos, né? No Brasil ia ser isso, né? Mano, nossa, né? Eliminava tudo de uma vez, né? Acabava com isso, acabava com aquilo, a gente ia fazer acontecer, né? Ia ser, né? Virado no giraia, como né? Quem de nós pensaria eu morreria na cruz? Eu me faria um pedaço de pão, sem poder nenhum. Qual o poder de Deus na cruz? Qual o poder de Deus na Eucaristia? Né? Que Deus é esse? O poder de Deus a gente compreende que é o poder do amor. Um Deus que se faz pequeno, que não invade o meu coração. Apocalipse ele vai dizer, né? Eis que estou à porta aí, se abrir, entrarei e cearei contigo, farei festa, vou cear contigo. Esse Deus pequeno, esse Deus pobre, Francisco viu que Deus era pobre, porque por isso Francisco foi mendigar, porque Deus é mendigo, ele bate a nossa porta, como um pedinte, né? Deus é pobre, Deus é pequeno, Deus é simples, Deus é humilde. E por isso que a Eucaristia deve ser essa escola de amor, de a gente aprender a amar como Deus ama, a gente celebrar o sentido da nossa vida, o nosso sacrifício, o nosso fazer sagrado, a nossa vida, e é isso que a gente leva para a missa. O que a gente celebra na missa? A nossa vida, tudo que Deus nos concede, né? Celebrando o sacrifício de Jesus. O meu é incompleto. A gente
num rito, como culto a Deus, deve oferecer algo a Deus. Mas eu não tenho nada para oferecer. A gente cantou a música também, né? O meu nada. Qualquer coisa que eu oferecer a Deus, mesmo a minha vida, ou um animal, ou qualquer coisa, é nada. Senhor, então eu ofereço você mesmo. Porque Ele se entregou a nós para se oferecer a nós. Tem uma parte da missa que a gente reza assim na hora do ofertório. Depois a gente vai ter a missa no outro dia, né? A missa parte por parte, adianta algumas coisas. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda Santa Igreja. Às vezes a gente reza assim: receba, ó Senhor, como se fosse uma exclamação, né? Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício. E a gente pensa que o sacrifício é aquela oferta, o dinheirinho que a gente foi lá e pôs na cestinha, né? Essa é a oferta que é oferecida a Deus. Não é. A oferta oferecida a Deus é o Senhor. Eu não tenho nada para te dar. O meu dinheirinho ali é pouco, é para ajudar a igreja, não coisa, mas isso não é o sacrifício, né? O sacrifício é sim o nosso coração unido ao de Cristo. Mas o que a gente está oferecendo é Jesus. Ó Senhor, não tenho nada para te dar, mas Ele se deu a nós para a gente entregá-lo de novo a Ti. Jesus diz: tomai e comei, toma meu corpo, toma meu sangue, né? Oferece esse sacrifício. Se o seu é incompleto, eu me dou para você oferecer para Deus, eu mesmo, junto com você. E a gente receba o Senhor Jesus, que vai vir sobre o altar, por tuas mãos, este sacrifício que se torna presente, que é o sacrifício da cruz. Receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, que é um só, não é de novo, para a glória do teu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. E aí a minha vida tem sentido, porque eu ofereço a Deus Ele mesmo que vem a mim. Religião, ligado, tudo ligado, mesmo diante do: mas eu sou pecador, eu sou indigno, e daí? Jesus se faz pequeno para ver o nosso encontro. Ele nos dá o sacramento da confissão. Ele sabe que a gente é incompleto. Ele sabe que a gente está a caminho. Ele diz, né? Eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou a chegada. Chegou lá na missa, pronto, agora a gente está tudo perfeito, acabou, somos tops. Não. Caminho. Mas eu vou pecar de novo, eu falo de novo. O importante é se deixar tocar por essa misericórdia de Deus. É ver em Jesus o sentido da vida. Unir a vida de Jesus. Entregar nas suas mãos aquilo que falta. Um dos companheiros de Francisco dizia isso: aquilo que falta, entrega para Jesus. Ele completa. E é isso que ele está dizendo. E por que a gente experimenta esse amor tão grande, que vem a mim de antemão, que se entrega pequeno na minha mão? Um Deus tão pequeno, que vem ao meu encontro. E se a gente entendesse isso, se a gente contemplasse isso, né, a gente morreria de amor, né? Diante de tanto amor, tanta graça, porque eu experimento essa graça, porque eu experimento essa revelação de amor na vida de Jesus, na sua entrega, na Santa Missa que Ele nos deixou como alimento, como celebração da aliança definitiva, né? A celebração da aliança definitiva, que não é só lá, mas já começa aqui, né? Que me alimenta e deve me alimentar, renovar o sentido da minha vida. A gente morreria de amor. E é porque a gente experimenta esse amor que a gente vai tentando ser melhor, vencer os pecados, combater o bom combate, como diz Paulo, né? E buscando esse alimento precioso, né? Da Santa Missa, onde a gente pode repousar um pouco o nosso coração. Fizeste-nos para ti, Senhor. Inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. A missa quer ser esse lugar de repouso, de silêncio. E ela tem tudo, né? Tem momento de alegria, de louvor, de perdão, de silêncio. É difícil a gente ir se acostumando com essa cadência da missa, né? Às vezes a gente está acostumado mais, a gente é agitado, a gente vive num mundo rápido, correria, celular, isso, aquilo, tudo muito rápido. De repente parar e levanta, senta, aquele ritmo. É difícil para nós, mas deve ser um caminho. Não tem problema se você achar missa chata, eu também já achei. Não é pecado, né? Tem vezes que o pessoal pergunta: eu não fui na missa, eu estava, sei lá, com raiva, nem foi porque era melhor nem ir, porque, né, já estou assim mesmo. Eu digo: não,
Não tem problema, vá assim. Ah, mas eu não prestei nem atenção na leitura, não sei o que. Mas você está lá. Isso é fé. E a graça de Deus vai nos moldando. Quando a gente sente e quando a gente não sente, mas se deixa tocar por esse mistério. Temos quanto tempo ainda? 20 minutos. Oi? 4 horas. Nossa. Porque daí eu iria dar uma parada para ver se de repente, né, ressoa alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa, né? Algumas citações, né, para a gente ter presente. Como eu disse, são muitas passagens da Bíblia, do catecismo da igreja, algumas coisas que a igreja diz, o catecismo. No parágrafo 1136, a liturgia é a ação do Cristo todo. Os que desde agora celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda a festa e comunhão. Essa é a liturgia celeste. A missa ela é inteira, né? A entrega de Cristo ao Pai pelo Espírito. Se vocês prestarem atenção na missa, vocês vão ver que todo o movimento da missa, do começo ao fim, é ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Presta atenção. Ela é todinha ao Pai, pelo Cristo, no Espírito. É como eu disse, o sacrifício de Jesus é perfeito. O nosso não, a gente se junta nele, engata nele, né? E no Espírito que faz isso com nós, no Cristo, ao Pai. A missa é toda tudo isso. E nesse movimento, a gente troca de microfone. E nesse movimento, Cristo vem ao nosso encontro. E na missa a gente é acolhido por Deus, a gente pede perdão, a gente glorifica a Deus, a gente faz a oração da Igreja Universal, a gente ouve a palavra de Deus, e aí a gente entra no mistério do sacrifício, a oferta, onde a gente junta a nossa oferta do nosso coração, mas na oferta verdadeira que é Jesus. A gente pede o Espírito Santo transforma o pão e vinho no corpo do Senhor. A gente reza pela igreja inteira. A gente vai ver toda a oração eucarística, uma oração completa por nós, pela igreja, por aqueles que já partiram. E nessa comunhão da igreja da terra com a igreja do céu, a gente celebra o banquete das núpcias do Cordeiro, essa intimidade de Deus com nós, a comunhão. A missa é tudo. É oração de louvor, de perdão, de adoração, de comunhão, do que você imaginar. Ela é plena e completa. Por isso que ali para nós acontece o ápice daquilo que é religião. E muitas vezes a gente não vê que Cristo realizou a plenitude da religião